Sabe aquele curso ou vídeo de copia e cola o código e você não entende realmente como funciona? Meu objetivo nesse vídeo é ensinar o máximo possível de como funciona o use state do React. Assim como eu vou fazer uma série de vídeos ensinando todos os outros hooks do React. Eu não vou ensinar a fazer uma aplicação real, como fazer um e-commerce, como fazer um site desse tipo, assim, assado. Eu vou ensinar como realmente usar as ferramentas que o React tem, dando o máximo de exemplos e explicações possíveis. Como a gente pode ver, para a gente usar os hooks do React, a gente tem que estar em uma versão igual ou maior que o React 16.8. E uma das principais coisas que você tem que ver antes de começar a usar o hooks é ver as regras do hooks, né, que eles chamam aqui. E você pode, depois é muito importante ler isso aqui. Eles falam que você só pode usar os hooks em componentes que são função, React Functions, e não pode chamar dentro de loop, condição ou dentro de funções. Você tem que chamar dentro dos componentes do React ou dentro de outros custom hooks. Lembrando que eu vou deixar todos os links, referências para tudo que tiver nesse vídeo na descrição, então se tiver alguma dúvida é só conferir lá. O que a gente vai ver nesse vídeo é o use state. Se você nunca mexeu com React, cada componente do React tem um estado. E como aqui você pode ver alguns exemplos do componente com classe, mas no caso do useState você só pode usar ele em componentes que são função, como esse aqui ou esse aqui. A usagem básica do useState é desse modo aqui. A gente importa ele do React e a gente chama ele, né, porque ele é uma função, e a gente passa um initial state para ele. E ele retorna para a gente um array, né, que a gente vai desconstruir em primeira posição sendo o state, e a segunda posição sendo o setState, que é uma função que vai atualizar o state. Aqui, como vocês podem ver, eu estou renderizando o state, né, e ele está com uma string vazia. Então, no caso, ele não vai renderizar nada aqui na tela. Tá vendo? Só renderizou o array. Mas se eu atualizar aqui para outro valor qualquer, ele vai setar no initial state e no primeiro render do componente o state vai pegar esse valor aqui. Como você pode ver, ele renderizou aqui. Um dos padrões aqui de nomeação quando você usa o useState é que esse state, que na verdade pode se chamar x, e esse setState se chamaria setx. O que eu quero dizer com isso? É que esse x aqui é o nome que você vai colocar. Ou seja, se você está guardando uma variável name ou um dado, alguma coisa, você vai colocar aqui o nome do que seria, entendeu? Agora, um exemplo que eu quero mostrar aqui é a gente usando o useState na prática, né? Que a gente tem um input, que a gente passa o value do input como x, e no onChange do input, a gente seta o valor no x. Daí ele vai atualizar esse valor aqui. Como a gente pode ver, aqui o valor inicial u ele já setou aqui no input, e quando a gente for atualizando, ele vai mudando o texto ali. Então a gente já está usando o useState para ter o estado aqui do componente. Outro exemplo que eu quero mostrar aqui é que a gente usou o useState anteriormente com uma string, mas a gente também pode passar um número. E daí aqui eu criei um botão que no on-click do botão eu seto o valor de x como x mais 1, ou seja, eu estou sempre incrementando o valor de x. Se for ver aqui, quando eu clicar no botão, ele vai adicionando no state. Um outro exemplo que eu quero mostrar aqui é quando a gente passar um objeto no initial state. E ele vai retornar aqui o x como sendo objeto. Então a gente vai renderizar aqui o count, que é uma propriedade que é um número, e o name, que é uma string. E o valor do input vai ser o name. E quando der um change, a gente vai incrementar o count e atualizar o name. Eu quero mostrar esse exemplo aqui, porque às vezes você pode ficar em dúvida se você vai usar dois os states, porque você pode simplesmente fazer isso aqui, ó. Y, Y. Você pode ter vários os states, não precisa ter só um. E daí esse Y pode ser totalmente diferente desse X. É para ser, né? Porque vai ter alguns casos que faz mais sentido você ter um objeto aqui. Nesse caso, você pode ter o count aqui e o name aqui, mas como a gente vai estar atualizando o count e o name sempre, ao mesmo tempo, os dois juntos, faz mais sentido a gente ter um objeto para guardar nesse estado, para daí na hora de setar, a gente está sempre setando junto.
Porque senão a gente teria que fazer 7x e 7y. E nesse caso aqui já seria bem melhor. Às vezes o name depende do count, ou talvez o count dependa do name, daí você já pode fazer lógica junto aqui. Então esse é um caso que eu queria mostrar para ver quando você usar um objeto ou não. E aqui é o exemplo dele funcionando. Toda vez que eu digitar ou mudar, na verdade, o state, ele vai atualizar o número ali, incrementando mais um. Agora eu fiz um exemplo aqui para entender melhor como que funciona esse useState. Porque aqui, ó, eu chamei ele com um valor qualquer, mas eu não desconstruí um array, que é isso aqui. Eu simplesmente peguei a variável que ele retorna. Aqui eu chamei o useState, mas eu já direto acessei o index 0. Como vocês não podem ver, ele vai retornar o state. E aqui com o index 1, então ele vai pegar a função que dá o setState. Ou seja, esse array inteiro aqui seria esse state array, o x seria o state e o 7x seria o setState. Só que aqui a gente está acessando de uma maneira sem desconstruir ele. Aqui a gente acessa direto também, aqui direto. Então isso para você entender que o useState é um hook que retorna um array de duas posições. E aqui se a gente for ver, ó, no console tem um array de duas posições. Aqui é o valor, o state, né? E aqui também está mostrando o state. E aqui é uma função, e aqui também está dando console na função. Como pode ver, o array, o state e a função. Então, para você entender que o useState não é sempre isso aqui. Ele retorna um array de duas posições. O que você vai fazer com esse array, você escolhe. Aqui no caso, você está acessando direto só o state. Você pode fazer isso também, se você quiser. Tem alguns códigos que às vezes você vai ver alguém fazendo isso aqui. Então, para você entender que ele está querendo só o state inicial lá e nada mais. Agora, uma coisa que eu quero mostrar para vocês é mais detalhes sobre esse initial state do useState. Aqui a gente tem dois useStates, o count1 e o count2. O count1 tem um initial state de 0. E o initial state do count2 é o count1. E daí, como você pode ver, por aqui ser 0, aqui também vai ser 0. O que acontece quando você mudar o count1? Aqui eu fiz um botão que incrementa o count1. Será que vai mudar o count2, incrementar o count2 também? O que vai acontecer? Daí aqui tem um exemplo. Tem o count1, que aqui é 0, e aqui também está 0, porque um passou para o outro. Só que quando eu clicar no count1, ele não muda o count2. Então, o que isso mostra para a gente? Que o initial state só é setado no primeiro render do componente. O primeiro valor que tiver aqui, ele é atribuído para o state, mas depois esse valor pode mudar quanto for, que ele nunca vai mudar o state. Você vai ter que chamar a função para mudar o state. Então é só no primeiro render. A gente já viu como usa o state passando uma string, número, objeto. Poderia passar um valor booleano, passar um array. Mas tem um caso à parte que é um pouco diferente. O que acontece se a gente passar uma função? Então, nesse caso aqui, quando a gente passar uma função, o React vai setar o retorno dessa função no state. Então, se a gente retornar aqui nessa função 1, 2, 3, o state vira 1, 2, 3. Ou o que for. Então, para que serve isso? Porque tem alguns casos que você quer fazer alguma lógica aqui dentro. Pôr um if, ou percorrer um array, modificar algum objeto. Então, quando você passar uma função, você vai poder ter essa possibilidade de fazer isso, que é muito mais fácil do que você passar, sei lá, talvez tentar fazer algo com um ternário, ou ficar passando a lógica toda hora ali inline aqui, entendeu? Outra coisa que você tem que entender também sobre isso é a diferença desses dois casos. Digamos que eu tenho uma função aqui que chama getData e vai retornar qualquer tipo de dados, não é importante qual tipo de dados. Daí, eu vou chamar ela assim, diretamente, e eu vou passar uma função que chama ela. Essa segunda linha aqui também poderia ser algo desse tipo. Isso aqui seria, esses dois casos seriam a mesma coisa. Qual que é a diferença do primeiro para o segundo? Bom, esse primeiro aqui, ele está chamando direto a função. E esse é uma função que chama a função que a gente quer chamar. E isso aqui vai ser chamado em todo o render do componente. Então,
Quando você renderizar o componente, quando você chamar o setState, ele vai chamar isso aqui de novo. Se você setou qualquer setState, chama isso de novo. Agora, nesse caso, não. Só vai ser chamado o getData quando o useState quiser chamar. E o useState só chama essa função no primeiro render do componente. Então, qual que é a vantagem disso? O componente vai ficar, digamos assim, não vai dar para perceber, mas vai ficar mais rápido. Ainda mais se essa função getData for algo que percorre um array muito grande ou modifica um array de objetos com várias lógicas e não sei o que. Então é bem importante você saber a diferença disso, que você não deve chamar assim direto, a não ser que, tipo, nesse caso aqui não vai fazer nenhum problema, né? Mas se for alguma lógica mais complexa, lembre-se de fazer desse jeito. Bom, agora que eu quero mostrar aqui é um caso que pode acontecer com você, provavelmente já aconteceu. É o seguinte, a gente tem um botão aqui para incrementar o count. E daí ele incrementa mais um, e daí ele verifica se alguma condição for verdadeira, ele incrementa mais um de novo. Ou seja, é para ele incrementar de 2 em 2, porque essa condição aqui eu coloquei como true, mas pode ser qualquer coisa. Daí se você for ver aqui, quando eu clicar em incrementar, ele só incrementa de 1 em 1. Mas por que isso? Eu tenho certeza que ele está chegando aqui, porque isso aqui é true, mas ele só incrementa de 1 em 1. É um erro muito comum que acontece e tem uma explicação para isso. O motivo disso acontecer é porque quando você dá um set state aqui, um set count, o valor que você passar aqui vai virar o state, certo? Só que enquanto você deu esse set count e passou um valor aqui, o valor do count não mudou. Esse valor do count é o mesmo que esse valor do count. Se aqui for 0, 0 mais 1 vai dar 1. E aqui continua 0, então 0 mais 1 continua sendo 1. Daí você setou como 1 e setou como 1. E deu na mesma. Pro React, se setar duas vezes com o mesmo valor, vai dar na mesma. Então ele só vai incrementar como 1. Daí fala, putz, agora complicou, né? O que a gente vai fazer? A gente não pode mudar o count porque a gente declarou como const. Const é uma variável que não dá para você mutar ela. Então a gente vai ter que usar uma função aqui dentro para atualizar o valor. Então o que a gente faz? Esse setCount, que seria o setState, ele pode receber também uma função que ele recebe o state anterior e o que você retornar nessa função vai ser o novo state. Então eu estou pegando uma função lá dentro do React, ele vai chamar essa função passando o count. E daí ele vai atualizar com um count mais um, porque é o retorno aqui. E daí aqui embaixo eu vou fazer a mesma coisa. O que acontece? Essa variável aqui, o React que está lidando com ela, não sou eu que estou usando a mesma variável aqui. Então quando ele chamar isso aqui de novo, ele já vai passar para a gente, nessa função, o novo valor atualizado do count. Se a gente for ver aqui, quando a gente incrementar, ele vai de 2 em 2. Isso aqui é algo muito útil, que você pode usar muito e deve usar para evitar erros assim. Quando tem essa situação de você chamar o setState ou setCount, né, no nosso caso, mais de uma vez no mesmo função, ou não exatamente na mesma função, mas você pode ter uma outra função aqui fora que chama aqui e tem o setCount. Então no mesmo render, digamos assim. Agora um exemplo que eu quero dar aqui é como atualizar o state quando ele é um objeto complexo. Ou então, por exemplo, atualizar só uma key do state, né? No caso, a gente vai atualizar esse programming aqui e trocar de JavaScript para React. Como a gente faria isso, né? Se você já programou em React antes, provavelmente você já deve saber como fazer isso, porque é o mesmo padrão, não mudou muita coisa. Como eu estou ensinando os state, pode ter gente que nunca usou React antes, já é bom saber, então fica aí se você quer pular essa parte ou não. Bom, o que a gente está fazendo aqui? A gente tem um botão. Quando a gente clicar no botão, ele vai chamar o setUser, que vai atualizar o nosso state. E aqui a gente está mostrando em forma de JSON o nosso objeto complexo, que é o de user. Então, o que a gente passaria aqui para atualizar o state? Bom, eu vou passar uma função, né, que pega o state anterior. E como o state é um objeto, a gente vai retornar um objeto. Perceba que eu vou passar parênteses e chaves. Porque se você só passar chaves, ele vai achar que é uma função que você está passando. Quando você passar parênteses e chaves, ele vai saber que você está retornando um objeto. Daí aqui eu vou pegar todas as propriedades do state anterior
e jogar aqui dentro com o spread operator. Então ele vai pegar tudo isso, todos os valores disso aqui, todas as chaves, e jogar aqui dentro. Agora eu vou só sobrescrever uma key do objeto, que é os skills, que vai ser um objeto também. E daí eu vou jogar todos os valores de skills do valor anterior aqui dentro. E daí agora eu vou sobrescrever apenas uma key do objeto. Uma key, que é o de programming, e vou pôr React. Então o que a gente está fazendo? A gente está retornando o objeto com todos os valores anteriores, dos skills, da propriedade skills, e atualizando apenas uma chave aqui do objeto, que é o programming. Então aqui, como pode ver, a gente está mostrando o JSON, que é o nosso objeto. Aqui está escrito JavaScript, quando a gente clicar aqui, ele vai trocar para React. Como podem ver, ele trocou. Outro exemplo que eu quero dar aqui agora é como você atualizar o state quando ele é um array. Se vocês forem ver aqui, eu criei um array de objetos. Cada objeto tem um ID e um valor. E como que eu fiz aqui? Eu fiz 3 botões, né? Um de atualizar, um de deletar e um adicionar. E aqui eu vou começar pelo update, né? Por exemplo, a gente quer dar um update no ID 1. Como que a gente faria isso? Bom, a gente pode pegar o valor anterior, passando uma função, né? Daí a gente pode fazer um map, pegar todos os valores, e daí o que a gente faz? A gente vê se o ID é igual ao ID que a gente tem. E sim, a gente vai passar alguma outra coisa. A gente pode atualizar ele, por exemplo, talvez passa tudo x aqui, o value transforma para mudou. E se não, a gente simplesmente retorna o x. A gente fez tipo um if, né, que na verdade é um ternário, e se o ID for igual, a gente muda o valor, retorna um outro objeto, no caso é tudo do x e eu estou mudando só o valor, se não, continua a mesma coisa. Então, se a gente for ver aqui, clicar no update, esse velho tem que mudar para mudou. Opa, esse não, esse aqui. Então o ID 1 que a gente está querendo mudar, ele mudou o valor. Agora, digamos que a gente quer deletar o ID 1. A gente criou ele e por algum motivo quer deletar. Então o que a gente pode fazer? A gente vai pegar o valor anterior. A gente pode dar um filter. A gente vai filtrar os itens. E a gente vai só retornar os itens que não tem um ID igual ao ID que a gente quer tirar. Ou seja, todos os itens que passarem nessa condição, eles são retornados. Se não passarem nessa condição, aí não retorna. Então, quando ele chegar no ID igual, aqui vai ser false. E daí ele não vai adicionar aqui no state. Como a gente pode ver, a gente quer atualizar o ID 1. Então, se a gente clicar no delete, aqui o ID 1 vai ser para sumir. Sumiu. Não tem mais o ID 1. Agora, se a gente quiser adicionar no final do array qualquer objeto, a gente pode simplesmente pegar o objeto, o array em si, e dar um concat. E daí a gente pode passar aqui o, sei lá, ID 123 e value novo. Por que a gente passa concat? Porque esse concat ele pega esse array, cria um novo adicionando esse item e retorna. Se a gente fizer um push, a gente vai estar mudando o valor dessa variável aqui no array. Enquanto o concat ele cria um novo. Se a gente for ver aqui, quando a gente clicar adicionar, vai ter que adicionar 1, 2, 3 aqui. Adicionou. Então esses são 3 casos assim, básicos, mas bem importantes que você pode usar quando você tem o useState como um array. Agora eu vou mostrar aqui para vocês como não usar nenhum hook do React. Primeiro, não use dentro de condições. Isso aqui vai dar um problema gigante que eu já vou explicar logo mais. Segundo, não use dentro de for, loop, while, qualquer coisa do tipo. Se quer criar mais de um state, você use vários seguidos assim, ou use um array aqui dentro. E também não use dentro de uma função
que está dentro de um componente que é uma função. Isso aqui você pode estar achando que está criando um custom hook, caso você já saiba o que é isso, mas não está criando se essa função tiver um hook dentro e ela estiver dentro de um componente aqui, não está certo, vai estar errado. Então não faça nenhum desses casos. Como você pode ver, o VS Code aqui já está reclamando, falando que você não pode fazer isso. E se você for lá na documentação, ele explica muito bem aqui por que você não pode fazer isso. Aqui ele dá um exemplo que ele usa um useState, useEffect, useState e useEffect. Então usa 4 hooks seguidos. E daí ele fala que quando você usa os hooks, ele meio que registra a ordem de cada hook. E se você colocar um if, a ordem vai mudar, porque um hook vai sumir. Daí ele vai achar que é um, mas é o outro. E daí vai dar um problema em tudo. Então não use com nenhum if ou for ou dentro de uma outra função aqui. Sempre use no topo do componente. O que seria aqui o topo? Tem o componente que é uma função e o topo seria aqui, quando não tem nada em volta. Esse é o jeito certo de usar. E eu vou dar um outro exemplo de como não usar os hooks. Pode ver, esse aqui é um exemplo simples, tem um input e ele tem uma função handleChange que vai ser para atualizar o state aqui. O que você pode acontecer de fazer errado? Por exemplo, alguma pessoa que não conhece muito de React vai lá e tipo, faz isso aqui, ó. Pega o state, fala state igual aí, ponto target, ponto value. Daí você pode ver que ele dá um erro aqui, ó. State is constant. Por quê? Porque você declarou aqui como const. Daí alguém vai lá e faz assim, ó. Já que a constante está dando erro, coloca o let. E daí para de dar o erro. Funciona? Funciona. Compila? Compila. Mas por quê? Daí depois você vai perceber que isso aqui tem um grande erro que é muito grave. Esse input pode mudar o quanto quiser. Ele nunca vai mudar o valor. Você vai ficar digitando lá e não vai mudar o valor. Por quê? Porque você não pode fazer isso aqui. Você tem que chamar o setState. O que esse setState faz? Ele vai atualizar o valor, ou seja, vai fazer essa linha aqui de cima, mas ele vai renderizar o componente de novo, atualizando aqui o state, passando o value certo. Então, se você fizer isso aqui, ele só muda o valor dessa variável, mas não atualiza o componente, não renderiza tudo de novo. E daí vai ficar um comportamento muito estranho e bem errado. Então você tem que sempre declarar ele como const. Esse é o motivo de você declarar ele como const, para evitar das pessoas alterarem o state diretamente e usar o setState. Então você tem que usar o setState para atualizar o componente. Então, se você vê alguém declarando o useState com let, cara, já tem alguma coisa muito errada aí. Lembrando que eu não sou nenhum mago acadêmico para saber de tudo. Então, se eu falei alguma coisa de errado, por favor, me corrija nos comentários. Eu não quero ser nenhum senhor complexo, então se eu expliquei algo que não ficou muito claro ou ficou confuso, por favor, deixa nos comentários a maneira que você explicaria isso melhor. Bom, mas acho que é isso então. Se você gostou desse vídeo, elogia e deixe seu like. Se você não gostou do vídeo, reclama e deixe seu dislike. Mas se você ficou com alguma dúvida, não saia desse vídeo sem deixar a sua pergunta.